Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast GEPA, hoje com o tema autossabotagem. Por que falar sobre autossabotagem? Porque talvez seja a questão mais difícil de ser tratada na clínica. Talvez seja a experiência mais complexa de ser tratada dentro do processo psicoterapêutico. Quando o sujeito encontra uma forma de se beneficiar, encontra proveito em não estar bem, em não estar saudável. E aí o trabalho da psicoterapia passa a ser hercúleo, passa a ser extremamente dispendioso. Nosso intuito aqui no GEPA é trazer à tona aí elementos que possam colaborar para a nossa prática clínica. Não é só uma tentativa de levantar teorias ou formulações teóricas, mas também de trazer ideias e possibilidades de manejo clínico. Só dando uma introduçãozinha, quando a gente fala de culpa, de sentimento de culpa, passa a ter inúmeros desdobramentos e um dos desdobramentos é a autossabotagem. Lembrando que, na medida em que existe um sentimento de culpa, nós já estamos um passo à frente do crescimento, da evolução. O sentimento de culpa é o elemento fundamental da posição depressiva, ou seja, o sujeito já conseguiu sair da esquizoparanoide, já está numa perspectiva mais integrada e ele passa a se sentir culpado. Só para a gente lembrar lá, Melanie Klein trouxe essa ideia da esquizoparanoide e da depressiva. Na esquizoparanoide, o bebê imagina que a mãe são duas, a mãe boa e a mãe ruim. Cada coisa desconfortável ele atribui à mãe ruim e cada coisa confortável ou que venha satisfazê-lo, ele atribui à mãe boa. Logo, ele pode ser hostil, sentir ódio pela mãe ruim, que isso não prejudica a experiência que ele tem com a mãe boa. Logo, não existe sentimento de culpa. Mas quando ele começa a perceber que a mãe é uma só, ele passa a se sentir culpado por ter odiado daquela mãe que ele tanto depende, tanto precisa. Então, quando a gente fala de sentimento de culpa, a gente está falando já de uma progressão, de uma expansão. O Roberto, que está aqui com a gente, teve uma experiência muito vasta, muito grande dentro do âmbito do tratamento de drogadictos, de adicção química, adicção alcoólica. E dentro dessa perspectiva, me parece que existe uma grande possibilidade de haver esse quadro de autossabotagem. Muitos que estão usando droga, abusando de álcool, estão fazendo justamente com um intuito de se autossabotar. Não é isso, Roberto? Você percebe isso? Não? Desde que eu comecei a trabalhar com a questão da dependência química, talvez até antes, você já tinha aquela percepção do tanto que é difícil a recuperação desse público, né? Dessas pessoas que de uma certa forma desenvolveram o transtorno por uso de substância. Então, assim, se você já tem aquela percepção do quão difícil é, mas você ainda não consegue imaginar talvez o porquê. Então, será que é pela substância em si, né? Ou seja, o benefício que aquela substância traz e tal. Então, várias coisas são pelo prazer da substância. Então, assim, ficam ali várias possibilidades do porquê é tão difícil se recuperar. E aí, quando você percebe que, na verdade, claro que existe cada um desses fatores, mas todas as dores causadas a ele mesmo e às pessoas próximas começam a ficar praticamente cada vez mais difícil exatamente por esse sentimento de culpa. Porque sempre quando ele começa a se estabelecer de uma tal maneira, surge esse funcionamento, assim, mesmo sem que ele perceba, e ele joga tudo vai tudo por água abaixo, assim, né? Tudo aquilo que ele conseguiu evoluir, as expectativas que ele gerou, né? Que ele criou, assim, mesmo de mudança, de melhora, e aí, de repente, isso começa a surgir de uma tal maneira que você não entende o mecanismo, mas de uma hora pra outra, ele volta pra tudo que ele tava vivendo, porque querendo ou não, por incrível que pareça, é mais confortável do que o que ele tá vivendo em recuperação, né? Tava vendo, assim, o quanto as pessoas, às vezes, colocam certas coisas hoje em dia, por exemplo, na questão do vício no álcool, na droga, ou algum vício de outra coisa, de outra parte, ou nessa questão. Eu acho que a pessoa tem tanto medo dessa questão do julgamento do outro, no sentido dela ser insuficiente, dela ter uma incapacidade, quando traz até essa palavra assim, que eu sou incapaz, eu fui incapaz de fazer isso, traz como se ela tivesse se anulando inteira. Então eu preciso de algo que justifique. Então, olha, eu tô nessa parte porque eu tenho esse vício na droga, tá? Então pra mim é difícil. Olha, eu tô nessa parte porque eu tenho um vício em jogo. Então, olha, eu tô nessa parte porque eu tenho hoje em dia
as questões até quando trazem, né, as patologizações, tanto de diagnósticos hoje que soltam, então eu sou assim, eu faço isso, por questão do que eu tenho TDAH, do que aquele reconhecimento no sentido de olhar que aquilo faz parte de ações. Então por que eu não quero fazer tal coisa? O que eu realmente eu tô sentindo? Tem coisas que as pessoas se cobram tanto, eu vou ter que colocar até por mim, assim, como ser humano, a gente se cobra tanto de que eu tenho que conseguir fazer algo, de que eu tenho que ser suficiente, que essa parte de olhar e reconhecer, olha, isso realmente eu não dou conta de fazer, me dói bastante, então eu tenho que transferir aquilo para outra coisa como se fosse uma justificativa. Que entra também nessa parte de autossabotagem, né? Você parte, então é como se você sempre pudesse ter que fazer algo para que agrade o outro, para que o outro reconheça que não é você mesmo. Às vezes você não quer nem fazer aquilo, porque nem você gosta, mas você quer fazer para você ter o reconhecimento do outro. Ele usa a substância, ele abusa do álcool e ele encontra ali o lugar do fracassado. Ele encontra ali o lugar daquele que não conseguiu prosperar. Mais uma vez ele se vê naquele lugar do sujeito que não deu conta, que não foi capaz de renunciar daquele uso, muito mais do que a sensação prazerosa do efeito da droga. Claro que o efeito da droga, é claro que a substância química, ela vai causar uma dependência, mas toda essa dependência da sensação prazerosa que isso pode trazer é perfeitamente tratável. É tratável de uma forma muito mais viável do que o sujeito que é viciado no fracasso. Porque assim, um sujeito que usa droga, o sujeito que usa cocaína, um sujeito que usa álcool, ele pode encontrar essa sensação prazerosa em inúmeras outras práticas saudáveis, por exemplo. Ele pode encontrar no esporte, ele pode encontrar na religião, né? Um sujeito ali que ele se torna um pastor e ele prega com louvor, com veemência a palavra, então ele se sente num estado de êxtase como um sujeito, por exemplo, que possa usar uma droga pesada. No entanto, o sujeito que é viciado no fracasso, dificilmente você vai conseguir uma viabilidade psicoterapêutica com ele para que ele possa sair desse estado. Porque ele usa essa posição, né? Na realidade, ele se identifica com a posição do fracassado. Para ele sair desse lugar, é que é muito difícil. Muitas vezes, desde pequeno, a família já estabeleceu que ele é o fracasso da família, né? Sim. Então, ele se vestiu dessa parte. Então, se eu sou o fracasso, eu tenho que continuar sendo. Então, eu vou continuar buscando isso pra... Não, então é o que vocês querem, então é o que eu sou. É isso mesmo, muito bem colocado, é esse mesmo. O lugar do sujeito dentro da família. Até o próprio modelo, né? Muitas vezes no grupo da Jéssica eu já ouvi bastante ela falando no sentido assim, se ninguém da família deu certo, né? Eu colocasse entre aspas. Mas se eu tenho aquele modelo de que não vai pra frente, tá naquela parte, como eu vou ser outro modelo? Então, como eu vou poder ser aquele outro modelo, né? Então entra aquela questão da culpa. Se eu tiver um sucesso, se eu for ali uma pessoa que eu tô buscando, que eu tô aprendendo, não, eu tô sendo culpado, porque eu tô sendo diferente de tudo aquilo que eu já tô habituado dentro daquele modelo, dentro daquele ambiente onde eu fui inserido. Que, na verdade, não teve nenhum modelo Exatamente. de experiência reparadora ou de alguém, Nutritiva, né? Nutritiva, exatamente. Não teve um bom exemplo. Desde o lugar do sujeito na configuração da família, tem o irmão que deu certo, o irmão que não deu certo, e ele acaba se identificando com esse lugar, até a culpa por ter conseguido dar certo e o outro não. Então ele se auto-sabota. Muitas vezes é porque o pai não conseguiu progredir na vida, porque a mãe não conseguiu, porque o irmão não conseguiu, muitas vezes até porque o amigo próximo não conseguiu, e ele se sente culpado de ser próspero. Quando você tá numa família assim, você é o diferente deles, famoso lá, a ovelha negra da família. Então você é o diferente, porque você não tá aqui, aí você quer ser o mais, você quer aparecer, você desfazendo da gente. E não é bem por aí, né? A pessoa, às vezes, ela teve alguma chance ali, uma vinculação reparadora fora dali, e aí ela é onde ela fala, então como que eu vou agora? Como é que eu posso andar? Como é que eu posso? Então é meio que assim, não, eu tenho que ficar ali, mesmo eu não gostando daquele ambiente, mesmo eu não querendo estar ali, não, eu tenho que ficar, porque são minha família, porque que são meus pais, são meus amigos, enfim, são
é meu trabalho, né? Mesmo olhando para aquilo. Então eu vejo nessa parte de autossabotagem, assim, também. Ela quer, ela consegue ver no sentido, assim, de que ali não tá sendo bom, mas ela não dá conta, ela não dá conta de sair. Ela vê aquilo como conflituoso, né? O famoso no sentido, assim, eu não quero lidar, às vezes, com um conflito, mas que lida com um conflito interno ou até de outra forma, de outro lado, porque o conflito, ele vai existir de ambos os lados. Para qualquer lado que você for, você vai ter o conflito. Você vai ter, né, o que o professor sempre traz, a questão da renúncia. Então, hoje, o que você dá conta de renunciar, né? A parte de você ver algo para você, daquilo que vai te beneficiar, daquilo que você se sinta bem, ou você renuncia a tudo isso e vive essa vida de que não é a sua, né? Você vive para os outros, você vive para agradar aos outros para que você possa pertencer ali, continuar ali, não ser excluído. E parece que tem uma coisa também daquela do desconfortável conhecido, né? Mesmo que seja desconfortável, mas eu já tô um pouco habituado com aquilo e eu não sei como é que vai ser a partir do momento que de fato eu consiga evoluir, que eu consiga expandir, assim. Como vai ser se eu passar daquela porta? Exatamente. Então isso eu pude notar também em vários processos, né? Quando a pessoa começava, assim, eu acho que tudo que ela mais almejava, quando meio que ela começava a chegar perto, assim, e talvez, não sei, né? Agora eu vou ter que me responsabilizar por isso, né? Por esse novo modelo, né? Se sabota e volta. Exatamente, porque estaciona, ali eu né? já Não tô meio volta, confortável, né? Estaciona, não volta, né? Porque não tem como voltar. Aquilo ali eu já tô meio que habituado a viver, né? Já tô mais confortável. Então o novo eu não sei, né? O novo corre o risco de sei lá, de eu não dar conta até, né? Mas, viver aquela frustração, né? Então é melhor eu ficar nessa aqui que já tá mais confortável. Tem uma outra característica também, Roberto. O sujeito muitas vezes ele não se sentiu amado, ele não conseguiu viver a experiência em que o outro pudesse amá-lo de maneira verdadeira, a mãe, por exemplo, ou o pai, e ele acaba não permitindo viver essa experiência com ninguém mais. Então também existe uma autossabotagem dentro dessa perspectiva. Eu não fui amado pela minha mãe e agora não vou permitir que nenhuma outra mulher me ame. Principalmente eu amar alguém, né? Às vezes. Eu não fui amado pelo meu pai e agora eu não vou permitir que nenhum outro homem me ame. Posso fazer uma colocação? Claro. Você colocou agora, mas me veio na mente assim, na verdade, o que foi imposto como amor pra ele não é o que é o amor. Talvez ele acha que tá amando a pessoa porque foi aquilo que ele recebeu, mas se auto-sabotando. E aí quando chega alguém que realmente tem esse olhar diferente, porque o amor, como a gente sempre diz, não é um sentimento, né? É uma construção, uma capacidade. Então, se é uma capacidade, como que eu vou amar se eu nunca fui amado? Como que eu vou chegar perto daquele tão desconhecido? Porque muitas pessoas têm uma ideia traz a questão, a romantismo, né? Não no sentido só de homem e mulher, mas eu digo assim, o romantismo no sentido da palavra, ideal. De que tem que ser, um ideal, que é uma coisa muito assim, nossa, bonita, aquela cena de novela, de que você não vai se decepcionar, de que o outro vai fazer tudo o que você quer, todas as suas vontades, todos os seus desejos, né? Como se fosse ali o gênio da lâmpada que você esfregou e pronto, bum, eu realizei seus desejos, você vai viver sorrindo. Você nunca vai chorar comigo. E não existe essa parte, porque igual eu falei assim, quando ele falou na questão assim do não se sentir amado, me vem até assim uma questão de pergunta, assim, até pra mim mesmo. Tem vários momentos que a gente não se sente amado, nem a gente se ama, e tem vários momentos que a gente sente. E isso vai ser dia a dia, dependendo de como você está ali emocionalmente dentro de si, né? Então, dentro daquilo, aí, como é que eu vou me sentir amado pelo outro se eu não tô dando conta naquele dia, eu não tô bem comigo mesmo. Então, eu vou ver o mundo, vou colocar lá tudo preto e branco. Tem aquele outro dia que eu acordo vendo até passarinhos cantando, e às vezes nem tem. Então, vai muito de acordo com o que a gente tá sentindo. E a gente espera muito essa questão nesse romantismo do outro, né? Assim, não é sobre o meu olhar com o outro, do que ele deveria fazer pra mim, do que ele deveria realizar pra mim, que aí é mais fácil, entra na questão, não sei se foi o Roberto ou o professor que tava falando, nessa questão de que o outro é responsável. Então, se passa assim, se eu me apego dali, se torna mais confortável pra ali, se algo der errado, eu vou dizer que foi por ali, não porque é a minha responsabilidade. Então, se torna difícil me responsabilizar. Porque aí, quando eu tô sozinha, eu tenho que seguir, aí eu tenho que olhar que aquilo vai ser minha. Agora, se eu tenho não, o outro que é culpado,
errado, o outro que me fez isso, foi porque eu tava ali que aconteceu tudo isso, é porque minha família não me deu isso que eu sou assim. Então, vem essas desculpas, né? As famosas bengalinhas, vou colocar assim. Retomando o que o Roberto estava falando sobre a ideia da recaída, quando o sujeito volta a usar a droga ou volta a abusar do álcool, e muitas vezes também quando o sujeito volta a se utilizar de mecanismos de defesa primitivos que parecia que ele não estava usando mais, muitas vezes a gente tem essa ideia de que ele progrediu e Voltou. regrediu. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele nunca conseguiu progredir. Ele estava ali usando mecanismos de defesa de um falso eu para, de alguma forma, convencer o outro que ele talvez tivesse evoluído. Mas nunca evoluiu, nunca Talvez passou tentando até convencer ele, né? Ele Justamente, convencer ele mesmo. Não, convencer agora ele eu mesmo. fui, agora Isso, eu dei conta. Então o sujeito que de alguma forma ele evoluiu, cresceu, amadureceu, ele não vai regredir. Um outro aspecto também, assim, eu acho que o mais maluco dessa questão da autossabotagem é às vezes perceber que de uma certa forma a gente faz isso com a gente mesmo, né? O mais louco, assim, de quando você começa a perceber esse comportamento é saber que isso é possível, né? Porque de uma certa forma você acredita que quando você quer algo, né? E você luta por aquilo. Esse é meio que o natural, a gente, né? Eu quero aquilo e eu vou alcançar aquilo. Quando na verdade a gente deixa de olhar para várias coisas que interferem no meio desse caminho e saber que é a gente mesmo que vai meio que trazendo mesmo, mas saber que é a gente mesmo que vai proporcionando, fazendo com que a gente não alcance aquilo que a gente quer. Isso é maluco. Entender que eu quero e não quero ao mesmo tempo, né? De forma inconsciente. Já diria o grande filósofo Chaves, né? Sem querer, querendo. Quando vira o ano e começa a fazer as listinhas de metas, tem coisas ali que você sabe que às vezes você já nem dê conta, ou nem você quer, mas você coloca ali pra depois você olhar e dizer assim, nossa, eu não consegui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ficar aqui preso, eu tenho que me como sacrificar. obrigação uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa. Exatamente. Aí é muita coisa assim, ou muitas vezes você vê, por exemplo, naquele momento talvez você estava sentindo aquilo e te fazia sentido, mas passa um tempo, aquilo já não faz mais, e a pessoa às vezes fica presa naquilo de que não, porque como ela colocou como meta, então ela tem que fazer. Dentro da filosofia, dentro da psicanálise, a gente tem se tornar aquilo que você gostaria de ser, e aí a gente vai trazer a ideia do superego, do deveria ser, do ideal de eu. Num desenvolvimento saudável, eu vou me tornar aquilo que eu estou sendo. Mas tem uma outra questão mais importante que essa. Mais importante do que se tornar alguma coisa é deixar de ser. Me tornar alguma coisa é o fluxo natural. Eu vou me tornar a mim mesmo na medida em que eu deixar de ser aquilo que não é real. A função da psicanálise na realidade é auxiliar o sujeito a deixar de ser alguma coisa, para que ele possa se tornar ele mesmo. Se tornar ele mesmo é uma consequência de deixar de ser aquilo que não é real. Então, mais importante do que se tornar alguma coisa é deixar de ser outra, porque a gente só constrói no vazio. Tem até uma brincadeirinha que é assim, o que você precisa para acender uma vela? Aí o sujeito fala, fogo, pavio, isso. Não é nada disso. Você precisa que a vela esteja apagada, senão você não consegue acender essa vela. Tudo começa pelo negativo. É por isso que o Bill propunha a capacidade negativa. É porque você precisa primeiro tolerar o negativo para que você possa chegar no positivo. Você precisa tolerar o vazio para que você, a partir daí, consiga aquilo que virá. Você só constrói uma casa num terreno onde não tem uma construção. Você precisa que o terreno esteja vazio. Você só enche um copo que esteja vazio. O que é o amor? Eu não sei o que é o amor, mas eu posso te dizer o que não é amor. Eu posso te dizer com muita clareza o que não é amor. Posso não saber dizer o que é amor. E aí entra a nossa falha no sentido de achar que, por exemplo, quando tem essa falta, essa dor, essa questão é um sentido de fracasso, né? Na verdade, ali não. Ali que tá o ponto de partida, ali que tá o início todo do processo. Acho que só agradecer a oportunidade aí do momento, né, da reflexão. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui expandindo, aprendendo, né, colocando aí os nossos pensamentos e as reflexões para só acrescentar, né? A minha eterna gratidão, um prazer estar com vocês e até a próxima. Quero agradecer aqui a Camille, o Roberto, a minha esposa que está aqui comigo, né? Agradecer a todos, que Deus abençoe, até mais.